Fala pessoal, aqui é Glaucio Cunha. Nessa segunda aula do nosso curso gratuito, de milhas, vou falar sobre uma coisa que todo mundo se interessa, todo mundo pergunta, todo mundo que ainda está no mercado, principalmente quem está entrando, quer saber. Como é que dá para ter renda com milhas? Como é que dá para ganhar dinheiro? Como é que dá para ter uma renda extra? Ou até viver só de milhas, se isso é possível? Então, para você que não assistiu a primeira aula, eu vou colocar aqui o link, né? Na primeira aula nós falamos sobre o que é milha, né? O que são milhas aéreas, que milha tem valor, é dinheiro, o que é que as milhas nos permitem, né? Nos permitem mais liberdade, trabalhar sem ter um horário tão definido, sem ter chefe em qualquer lugar. E hoje nós vamos mostrar assim, as principais formas de como você pode gerar renda com milhas, né? Eu coloquei aqui 3 formas principais, não quer dizer que você precisa estar apenas em uma. Normalmente, as pessoas que já estão mais avançadas, eles terminam fazendo um pouco de cada, mas tem geralmente um meio ali que é o principal, que é o foco, certo? Então, vamos lá? Vamos começar? Quais são essas 3 formas, né? A primeira forma, essa aqui do meu, ser um fornecedor de milhas, certo? O que é que eu estou chamando de fornecedor de milhas? É aquela pessoa que o foco dela é acumular milhas, né? Acumular milhas, gerar milhas baratas, claro, se ela vai fornecer, ela tem que ter preço competitivo, então você tem que gerar barato, esse é o segredo, né? É o ponto-chave desse papel de fornecedor de milhas. E ela vai fornecer para quem? Para as empresas que vendem passagens aéreas, ou seja, as milhas aéreas estão inseridas dentro do setor de turismo, né? Dentro da aviação. Então, o objetivo principal, embora você com milhas possa fazer várias outras coisas, possa resgatar produtos, possa se hospedar em hotéis, possa alugar carro, várias outras coisas, mas o principal, né, são passagens aéreas, emissões. E daí vem empresas como Hot Milhas, Max Milhas e várias outras agências de viagem que utilizam essas milhas para poder emitir as passagens para os seus clientes com um preço mais competitivo. E elas não conseguem, somente as maiores que têm um volume muito grande de vendas, elas precisam de fornecedores de milhas, pessoas que acumulam as milhas, ou seja, utiliza seus cartões, seus limites, seu tempo, seu conhecimento para acumular essas milhas e disponibiliza essas milhas para essas empresas. Então, esse aqui é o principal, certo? Aí você vê também as pessoas que vendem passagens, que são justamente as que estão na ponta, né? Então, além dessas grandes, né, você tem diversas outras pessoas que não simplesmente, às vezes também, elas geralmente também acumulam, mas geralmente quando ela cresce nessa parte de venda de passagem, ela não acumula o suficiente para o que ela precisa. Então o foco dela não é acumular milhas para fornecer para outros, mas o foco dela é vender passagem, certo? Então tem diversas pessoas, hoje você vai no Instagram, tem várias pessoas que vendem ela, pessoa física mesmo, tem um perfil e começa a divulgar e vende a passagem. Tem também as próprias, ou algumas terminam se tornando agências de viagens, tudo. Então, essa pessoa, ela demanda do fornecedor de milhas. Então, esses aqui trabalham, né, bem próximos. Como eu falei, a pessoa que foca em fornecer milhas, eventualmente ela também vende passagem, principalmente para pessoas conhecidas, que sabem, família. Então ele termina também vendendo alguma coisa. Mas o que eu quero dizer, não é o foco dela. O foco dela, onde ela ganha mais dinheiro, onde ela dedica mais seu tempo em fornecer milhas, certo? E essa outra aqui, ela também acumula. Ela geralmente ela começou fornecendo e depois passou também a vender passagem. E ela tem algumas contas que servem até para ela poder ter uma reserva de segurança. Em algum momento que esteja faltando, que tem alguma dificuldade, ela tem aquelas milhas deles, né? E tem aquela outra pessoa que foca mais na parte de venda de produto. Então, na venda de produto, ele utiliza o conhecimento de milhas que ele tem, mas não só de milhas, de cashback, de cupom de desconto, o que chama stacking, que é o empilhamento de promoções,
para conseguir preços de compra, né, bem competitivos, bem baixos de determinados produtos, e ele tem canal de venda para poder vender esses produtos. Então, tem pessoas que o foco dela é esse, em vender produtos, e as milhas para ela, na realidade, são uma forma dela realizar o lucro, o conhecimento. Então, ela recebe, por exemplo, ela adquire um aparelho que ela vai ganhar uma determinada quantidade de milhas, certo? E aí ela precisa depois vender essas milhas, fornecer essas milhas, para poder concluir a operação dela e ter o lucro, certo? Então ela também tem esse conhecimento aqui. Alguns ainda também vendem, usam essas milhas e não vendem, porque veja, como tudo está ligado. Então vamos supor, milhas que são geradas por pessoas que vendem produtos, né? Elas vão para o mercado de venda de passagens, né? Claro que ela, como eu falei, ela pode ir para outras coisas, mas a maior parte é que ele vai para a venda de passagens. Então, muitas vezes, essa pessoa que vende produto, ele também fornece milhas que vieram ou para o produto ou de outras formas, e eventualmente até vendem passagens também. Então é como eu falei, essa coisa não são coisas separadas que você tem que escolher, eu só vou fazer isso, eu só vou fazer esse de cá, eu só vou fazer esse outro. Não, mas naturalmente tem um dos três que a pessoa termina focando mais, seja por ter mais facilidade um dessas três formas, seja pelas oportunidades que surgem para ela. Às vezes não é ela que escolhe, às vezes são as oportunidades que vão escolhendo a pessoa. Então a pessoa às vezes queria ser só um fornecedor de milhas, né? Mas ela termina tendo demanda por algum motivo de venda de passagem e começa a ir para esse caminho, ou então ele começa a ter demanda de produto e começa a ir para esse caminho. Então não é algo estanque, mas são mais ou menos três formas que você pode tá criando renda e ganhando dinheiro com milhas. Aí vamos falar só um pouquinho mais de cada uma dessas três, para você entender mais. Principalmente quem está começando conhece, fala assim, pô, mas e aí, qual é o melhor? Será que eu foco em um, foco em outro? Quais são as vantagens, as desvantagens? Então vamos dar uma olhadinha, vamos começar com fornecedor de milhas. Essa aqui também eu coloquei aqui uns requisitos e o que seria desejável, por exemplo, para quem pretenda ser assim, não, eu quero focar em fornecer milhas, ser um fornecedor de milhas. Isso aqui não se esgota, não é tudo. São algumas coisas principais, mas que pode ter outras coisas. Depende muito também de como a pessoa trabalha, a realidade de cada um. Eu não conheço assim duas pessoas que trabalham exatamente igual. Sempre tem um pouquinho de diferença na atuação de um ou de outro. Então, como requisito aqui para o fornecedor de milhas, nós podemos colocar aqui ter limite em cartão de crédito, né? Então assim, o mercado de milhas ele está muito ligado com a questão do cartão de crédito, em você ter cartão, limite de cartão, mas não tanto pelo que algumas pessoas imaginam. As pessoas imaginam assim, não, tem que ter cartão porque o meu cartão gera milhas e aí são essas milhas que eu vou vender. Não, o fornecedor de milhas ele não pode depender só de milhas de cartão, né, para poder ter o estoque dele para venda. Claro que aqui eu não estou falando de uma pessoa que está simplesmente usando o cartão e pegando aquelas milhas que geram e vendendo na Hot Milhas ou na Max Milhas e tendo aí uma renda extra. Não é exatamente isso que eu estou falando. Eu estou falando de quem realmente se propõe a ter uma renda recorrente, ou seja, uma renda que vem de forma regular, né, e constante com milhas, certo? Então é isso que eu estou falando. Então essa pessoa ela não pode depender só seja que ela tenha o PDA, que ela tenha vários cartões Black, que ela tenha cartão que dê cashback, ela não pode depender só disso. O que você ganha com o cartão é a cereja do bolo, certo? Mas não é nem, vamos dizer assim, 5% do que você vai gerar em milhas, certo? Então vamos lá, mas então você tem que ter limite de cartão, por quê? Porque as operações elas são em cartão, ou seja, os clubes você precisa assinar em cartão, compra de pontos, quando tem promoção de pontos, com cartão de crédito, tudo com cartão, com os programas. Então você precisa ter muito limite de cartão, por quê? Porque você, muitas vezes, como aconteceu agora no mês passado, em setembro, e deve acontecer em novembro, muitas promoções juntas, muitas uma atrás da outra, que não dá tempo de você vender e pagar o limite para poder participar da outra. Então você termina começando a perder algumas promoções porque você não tem limite, como também limita você crescer. Então é requisito você ter limite. Mas e Glaucio, quanto de limite eu preciso ter? Na realidade, assim,
o quanto de limite que você tiver, isso é um limitador de sua operação. Então, é uma coisa que é constante esse trabalho de estar aumentando o limite. Então, assim, eu já estou 4 anos nesse mercado. Eu hoje tenho, juntando todos os meus cartões, eu tenho mais de 30 cartões. Eu tenho um total de limite assim que eu nunca imaginei ter, né? Um valor expressivo, mas que eu continuo buscando mais limite, sempre possível, trabalhando para ter mais limite. Por quê? Porque o limite é ferramenta de trabalho, certo? O limite ele pode me limitar e não me deixar ter um lucro maior do que eu poderia ter, certo? Então, como eu botei ali, ó, limites altos diminuem o risco de perda de oportunidades e facilitam aguardar o melhor momento de vender. Então tem isso também. Às vezes você não está no melhor momento de vender, mas você precisa vender porque você precisa liberar limite para participar de outras promoções. Porém, o que acontece? Limites baixos, né? Se você ainda não tem tanto limite, não está conseguindo por algum motivo, isso pode ser compensado se você tiver caixa, dinheiro em caixa, para poder antecipar faturas, certo? Ou parcelar, por exemplo, compra na Livelo e parcela em 10 vezes. Então você pode parcelar em menos vezes para poder não ocupar seu limite por tanto tempo, entendeu? Outra coisa importante para quem é o fornecedor de milhas é ter conhecimento do mercado de milhas. Ter conhecimento, que eu digo, é também estar acompanhando o mercado, né, o que está acontecendo no mercado, e das estratégias para gerar milhas baratas. Ou seja, o nome do jogo é comprar bem, certo? Se você comprar bem, você vai conseguir ter lucro na sua operação. Mesmo que o preço tenha uma certa queda, que ele não suba na velocidade que você esperava, ainda é possível lucrar se você comprou bem. Então é um jogo de compra, muito de compra, de ser estratégia de compra e gerar, né? O que você puder gerar sem custo, ótimo, e tudo que você puder gerar com custo mais baixo, isso daí é que vai estar lhe possibilitando ter lucro como fornecedor de milhas. E é super importante você ter organização para você controlar todas as operações que você vai participar, que são as promoções, em todas as contas que você possui, organizar os seus recebimentos, ter controle dos CPFs disponíveis em cada programa e de cada CPF também. Você vai precisar administrar os pagamentos dos cartões, ou seja, todo o seu fluxo de caixa, certo? É muito comum as pessoas se perderem porque você começa a passar pela sua mão valores consideráveis, expressivos, que não são geralmente o que a pessoa estava habituada a movimentar, e acontece muitas vezes a pessoa comprar as milhas parceladas, por exemplo, em 10 vezes, e vender isso rápido e ficar com aquele volume todo de dinheiro na mão, mas que ele tem aquelas parcelas a pagar. Então é muito fácil, se a pessoa não tiver controle, terminar se perdendo e se enrolando nisso aí, certo? Então isso é requisito. Como desejável para quem é fornecedor, é que você consiga ter parceiros, certo? Por quê? Porque isso vai permitir você aumentar o seu volume de milhas negociadas e ter ganho de escala. Mas sempre lembrando que existem os outros limitadores. Não adianta você ter vários parceiros, mas você não ter limite, não ter caixa, não ter organização para lidar com isso tudo. Você pode terminar até assim, aumentando a movimentação de dinheiro que você tem, mas na prática, no frigir dos ovos, não aumentando muito o seu lucro, certo? É desejável ter caixa, mesmo você tendo muitos limites, isso abre oportunidades. É desejável também você ter parceria com agências, ou seja, você não depender só de Hot Milhas e Max Milhas. Você não também ter muito cuidado com empresas que não são confiáveis, certo? Existem empresas que às vezes pedem um prazo muito longo e quando chega na data não pagam. Existem empresas que usam de artimanhas para poder adiar o pagamento, como por exemplo, dizer, olha, só vai começar a contar o prazo de pagamento, diz assim, olha, o prazo são, por exemplo, 30 dias, mas só começa a contar quando eu fizer a última emissão de sua conta, quando eu usar tudo. E aí ela faz uma boa parte da emissão e nunca faz a última, nunca faz no final. Depois que a pessoa já perde a paciência, liga para lá, não, então vamos encerrar, e aí que começa a contar. Então, assim, sem conhecer para quem está vendendo, você tendo parceria com agências que você conheça, que você tem confiança, isso te abre mais oportunidades, né, de não ficar só dependendo das plataformas que tem uma situação muito grande dos valores.
Se você fizer alguma operação para gerar milha barata com produtos, é desejável que você tenha parceria com revendedores e considerando que você não vai estar atuando vendendo diretamente. E é desejável que você tenha cartões que pontuem mais. Ou seja, assim, às vezes eu percebo que as pessoas ficam muito preocupadas em ter determinados cartões. Então, assim, e isso é muito alimentado pelos cursos, pelas postagens no Instagram, né, no YouTube, para atrair a audiência. Então, muito, o PDA, ter um cartão Black, um Visa Infinity, um Elo Nankin, determinados cartões. Isso é muito bom, é ótimo, tem os benefícios, você vai pontuar mais, mas isso não é o principal. Você pode ter cartão que não pontue nada e ainda assim você ganhar dinheiro. Como eu disse, o principal do lucro do fornecedor não é a pontuação de cartão. A pontuação de cartão é a cereja do bolo. Então, às vezes a pessoa, porque não tem a cereja para botar no bolo, não faz o bolo para comer. Então, você não tem a cereja, paciência, faz o bolo e come o bolo. E depois você vai ver se você consegue a cereja. Então, cartões que pontuem mais, né? Esses cartões, ele é desejável, mas não é requisito. Tá ok? Então vamos lá, vamos falar quais são as vantagens e as desvantagens dessa forma de atuação, né? Primeira vantagem, quando você atua nessa parte de fornecendo milhas, é que é possível você trabalhar de casa, como eu falei lá na aula 1, questão da liberdade, né? Você poder trabalhar de casa e você consegue trabalhar sem funcionários. Certo? Então, assim, você tem um leque muito grande, assim, uma amplitude muito grande de quanto dá para você trabalhar sem funcionário. Ou seja, hoje eu administro 50 contas e eu não tenho funcionário. Então, eu ainda concilio com o meu trabalho, certo? Então, é possível. Claro, se você chega a uma determinada quantidade, né, de contas que você percebe que sozinho não dá, então você vai precisar da ajuda de alguém, certo? Algumas pessoas com um pouco mais de conta que eu já estão colocando filho, adolescente, irmão, gente da família para ajudar, certo? Mas isso é um benefício não só na questão de custo, de você não ter aquele custo que é alto, né? O custo de manter o funcionário, e tempo de você também coordenar o trabalho, né? Risco trabalhista, tudo isso. Então isso é uma grande vantagem. Outra é que a isenção no imposto de renda, né, da compra e venda só desse comércio de milha, ela vai até 35 mil em vendas por mês, certo? A partir disso, é necessário apurar o lucro, né? E tendo o lucro for apurado, a alíquota de 15%, certo? Então, assim, eu considero isso com a vantagem. Também outra vantagem é que eu considero que existe uma relativa, vamos chamar assim, né, que seja uma facilidade, porque você tem alguns limitadores e algumas coisas como a questão do limite, do cartão, tudo, mas existe uma relativa facilidade para escalar a operação, certo? É possível a pessoa querendo, a pessoa trabalhando direito, sendo orientada, tudo, ela crescer relativamente rápido, né, a operação e né, impulsionar bastante os lucros. E a outra vantagem é a possibilidade de você conciliar com o seu trabalho e com outros negócios, né, que você possa ter. E também de escolher o próprio horário. Isso também que é uma questão que facilita a conciliação. É que você não precisa atender um cliente e é naquela hora que o cliente quer. Então você pode, geralmente as promoções elas têm um certo período, alguns dias, então você pode fazer à noite, de madrugada. Então assim, dá para você arrumar os seus horários, dá para você conciliar. A maior parte das pessoas que trabalham com fornecedor, elas têm o trabalho delas, né, com horários, sim, tudo certo. Muitas são empresárias, outras são profissionais liberais. Alguns que são empresários conseguem manter o negócio delas. Então, assim, você não precisa abrir mão, não é uma coisa que vai fazer uma escolha. Olha, eu vou ter que deixar meu emprego para ser um fornecedor de milhas profissional. Ou então eu vou ter que escolher entre meu negócio e ser fornecedor. Não, você pode conciliar as duas coisas. Isso é uma grande vantagem. Como desvantagem, o que é que eu vejo? A margem ela é menor do que nas outras formas de trabalhar. Ela tem uma menor margem. Porque você fica espremido entre as formas de acúmulo que você
tem um limite para poder baixar, você não consegue controlar o quanto você vai comprar, você consegue assim, aproveitar, né, as promoções, fazer algumas estratégias para rebaixar, mas tem um limite. E entre a pessoa que realmente tem um cliente, você precisa vender, aquela pessoa que tem um cliente é que termina dando as cartas, então você fica meio que espremido, isso diminui a margem. E essa margem vem diminuindo também, porque termina que tem muitas pessoas que mesmo não atuando de forma profissional, atuando só com os pontos ali que ele acumulou no cartão, coisa pequena, mas isso aí vai também pegando, concorrendo e vai aumentando, vai diminuindo a margem, certo? E aí é a segunda desvantagem, a concorrência vem aumentando disso, então a tendência é a diminuição da margem, isso exige que o fornecedor de milhas seja profissional, seja cada vez mais profissional. Então a gente vem acompanhando assim, algumas mudanças que vem forçando a quem quer se manter realmente e continuar tendo margem a se profissionalizar. Então, uma delas é, por exemplo, o IT e outras carteiras digitais que vem já passando a cobrar, ou seja, muitas pessoas geravam milhas com cartão de graça, isso já não tem uma facilidade tão grande, já começa a dificultar. A questão do Livelo, né, com a compra de pontos, que ele já não facilita mais, ele era parcelado em 10 vezes, com 50% de desconto agora em uma vez só, então você tem que ter uma gestão de caixa muito forte, tem que ter limites, né, mais altos, tem que ter caixa para bancar isso. E a desvantagem é que justamente o fornecedor de milhas é quem mais se expõe a um risco financeiro, a um risco de não conseguir pagar, é quem, como eu falei, movimenta muito dinheiro nos cartões, nas contas, então esse é uma das desvantagens dele. Vamos passar aqui para venda de passagens, né? Venda de passagens é o cara que está na linha de frente, né? É o cara que está na linha de frente do negócio, do setor. O que dá, talvez, junto com o produto também, varia muito, mas sim, tem boas margens, principalmente quando você emite passagem internacional, classe executiva, consegue uma classe executiva, então as margens são muito boas. Então, esse cara é meio que o que dá as cartas, né? Claro que tendo uma falta de milhas, como está acontecendo com a TAP, aí termina tendo que isso começa a apertar, mas em geral é quem dá as cartas, quem dá o preço, né, disso aí. Então, o que é que tem de requisito quem se propõe a vender passagem? Não é só isso, como eu falei, não é só isso, tem outras coisas, mas algumas coisas que precisam. Você precisa ter um canal para vender, divulgação, seja contatos que vão fazer isso por você, como às vezes tem pessoas que têm contatos em comunidades de brasileiros no exterior, e aí que termina vendendo para essas pessoas, ou seja, um canal, um perfil no Instagram que você vende, sei lá, você precisa ter algum canal de vendas para isso aí. É desejável, não vou ter como requisito, mas vamos botar que é desejável você ter um cadastro em consolidadora, porque aí você consegue, consolidadoras são empresas que fazem intermediação junto às companhias aéreas de agentes e pequenas agências de viagem. Então, você consegue, mesmo que o preço esteja melhor em dinheiro, você não perde a venda. Você consegue vender não em milhas, mas vende e ganha uma comissão, certo? Não é a mesma margem normal das milhas, geralmente milhas tem uma margem melhor, mas você não perde aquela venda, né? É fundamental você saber encontrar disponibilidade, principalmente nos voos internacionais, né? Em voos que são mais complexos, leva criança, em parceiras, entendeu? Por exemplo, emitindo com milha TAP em parceiras. Você encontrar disponibilidade e saber fazer as cotações, né? Para isso você precisa ter conhecimento, algum conhecimento do setor aéreo, das rotas, né, e hubs de cada companhia, das alianças de cada programa, ou cada companhia tem. Então tudo isso você tem que conhecer, certo? E precisa também ter organização para controlar, né, todas as emissões, remarcações de passagem, cancelamentos, o seu fluxo de caixa também, né, de recebimento do cliente, de pagamento das milhas. Muitas vezes, para você ter um preço competitivo com o fornecedor, você tem que pagar à vista, né? Você nem sempre tem prazo, às vezes quando tem um prazo pequeno, às vezes 7 dias. Então, você também tem que ter essa organização. É desejável que você tenha fornecedores de milhas,
né? Existem grupos para isso, e à medida que você vai trabalhando e formando relacionamentos, né, ter pessoas de confiança que te fornecem as milhas, isso é desejável. Também você ter parceria, você pode ter parceria com outras agências ou com agentes que trazem vendas para você, e você remunera com a comissão esses agentes. É desejável ter conhecimento em marketing digital. Hoje a gente sabe que o Instagram tem uma audiência incrível, então, e muita gente termina vendendo pelo Instagram. Então, você tem um conhecimento, por mais que você terceirize isso, que passe para outra pessoa, mas se ter conhecimento, você fazer a estratégia, por mais que não seja você que vai botar a mão na massa, se for o caso, mas você ter esse conhecimento, ele é desejável. Também você ter cartão de crédito para pagar as taxas, né? E de preferência de diversas bandeiras. Às vezes tem problemas que uma bandeira não está passando, outra está passando. E também de programas, por exemplo, Smiles. Quando você faz emissão na Smiles, você tem meio que um cashback de milhas Smiles. Na Latam, você também tem um parcelamento maior, até 10 vezes, né, das taxas também. Isso pode facilitar seu fluxo de caixa. Tudo Azul também tem alguns benefícios. E desejável também, Cadastro é um pouco polêmico, algumas pessoas preferem não ter, entendem que eles não vão ter as obrigações de uma agência de viagem, de um agente de viagem, mas eu acredito que é uma coisa que passa credibilidade, principalmente para quem tá começando. E o que é que tem aí de vantagens e desvantagens atuando com venda de passagem, né? Você também é possível trabalhar de casa e sem funcionários. Claro que se o seu volume for crescendo muito, você vai precisar de ajuda. Algumas pessoas trabalham ali em família, mas depender também, se você crescer muito, isso não vai ser verdade, você vai precisar de funcionários. Tem boas margens, especialmente no internacional. Existe a possibilidade de escalar a operação, né? Talvez não tão fácil, vamos dizer assim, acho que fácil não é a melhor palavra, mas existe essa possibilidade de você crescer. Possibilidade de conciliar com o trabalho, se o volume for pequeno. Então, se o seu volume é pequeno, dá para conciliar, mas é uma coisa assim que a parte de atendimento, principalmente, demanda muito tempo, né? Alterações, remarcações. Então, a possibilidade de você até manter o trabalho, uma conciliação, seria você passar a ter funcionários, então abriria a mão daquela primeira vantagem para poder não perder a segunda. E como desvantagens, justamente ao inverso dessa primeira, né? Você passa a ter uma dificuldade em conciliar, né? Se seu volume crescer. A concorrência também vem aumentando. Muitas pessoas que até começaram atuando só como fornecedor de milhas, enxergando no mercado que as maiores margens estão na venda de passagens, e que as margens do fornecedor eles vêm apertando cada vez mais, muitas pessoas têm ido para o caminho de vender passagem, certo? Então isso começa a aumentar a concorrência, mas ainda mantém o mercado uma margem muito, muito interessante. E talvez como principal desvantagem seria que você, nessa atuação, você tem um menor controle do seu próprio tempo. Você não tem aquele controle que tem como fornecedor, de você escolher o horário que vai trabalhar. Ou seja, você ainda mais você anunciando em mídias sociais. Então, você termina ficando refém de quando aparece o cliente. Geralmente o cliente, quando aparece, ele já quer logo uma cotação, quer fechar, e aí não tem final de semana, não tem feriado, não tem à noite. Então, talvez esse seja uma das maiores dificuldades ou desvantagens para muitas pessoas, né, que terminam não indo para esse caminho. E venda de produtos, né, você, como requisito também, você precisa ter limite, bons limites em cartão de crédito, porque geralmente, se muitas promoções para ganhar milhas, elas exigem assim, que a compra seja feita no cartão. Hoje aparecem algumas em boleto também, mas te limita muito se você não tiver limite em cartão. Às vezes você perde algumas boas promoções. Por exemplo, as promoções no Shopping Smiles, elas são apenas com cartão de crédito. É requisito você ter o canal de vendas, né? Você precisa ter um canal de venda desses produtos, nem que seja via parceria, né? Que é desejável você ter parceria com lojistas. Mas muitas pessoas vendem às vezes no Mercado Livre, vende no OLX, vende no próprio Instagram da pessoa, cria um perfil também, para conhecidos, né? Anuncia que está vendendo, tudo, você tem que ter isso.
A pessoa tem que saber como comprar barato, mais ou menos como aquela questão das milhas, é um jogo também de comprar barato, e aí o barato não é necessariamente que o preço está o mais baixo, mas que você consegue fazer um empilhamento de promoções, ou seja, você consegue juntar alguma promoção com milhas, com cupom, com algum cashback, e aí você somando aquilo tudo, você consegue ser bem competitivo e conseguir ter uma margem muito boa vendendo diretamente, ou ainda uma margem boa repassando para algum lojista. Se você vende diretamente, você tem que ter os meios, né, para cliente, principalmente se forem produtos de um valor mais alto, a maioria vai buscar parcelar. Você também precisa ter conhecimento do setor que for atuar. Um exemplo, assim, tem um amigo que ele joga tênis, certo? Então ele conhece o pessoal do tênis, conhece os produtos do tênis, e aí ele começou a fornecer em promoções, tudo, começar a pegar barato, com pontuação, e fornecer equipamentos de tênis para essas pessoas. Então é uma coisa que ele conhece, as pessoas conhecem o setor. É difícil você conseguir vender diretamente, né, num setor que você não conhece. E também precisa ter organização, né? Você controlar todas essas vendas, você controlar a questão das milhas que cada um gerou, se entraram, a questão do cashback, todo esse fluxo de caixa, recebimento, tudo isso você tem que ter bastante organização. Ou seja, isso é uma coisa comum nas 3 atuações. E é desejável você ter parceiros que permitam aumentar o volume de suas compras, porque é uma das coisas até que está como desvantagem, é uma maior dificuldade para escalar, porque essa venda de produtos para a pessoa física, ela, a depender do volume e da habitualidade, ela pode caracterizar a pessoa como é que chama? Contribuinte do ICMS, é isso que a lei diz, ou seja, depender a pessoa física, se ela vende, não é que ela não pode vender. Muita gente confunde e diz, a pessoa física não pode vender. Se ela vender com intuito, assim, se ela vende com intuito comercial, ou seja, não é uma coisa que você comprou ali, usou e aí vendeu para comprar outro, certo? Isso aí não tem problema. Mas se você vende com habitualidade e em um volume que seja entendido que você está exercendo ali o comércio, então você vai ser tratado como contribuinte do ICMS, certo? Então, não tem uma quantidade de ligação, são tantos, ou a frequência é tal para poder, uma interpretação do fisco que ele pode ter, e, por exemplo, pode ser que na primeira compra você chegue ali e compre 10 celulares e isso já seja encarado como uma compra com intuito comercial e você ser cobrado do ICMS e às vezes multa. Então, esse é um limitador, é uma coisa que quem partir para isso tem que analisar direito, tem que ter cuidado e ver como vai fazer. Então, vem aí, desejável. Ter conhecimento também em marketing digital, se você vai vender por Instagram, por isso tudo. E cartões de crédito específicos para determinadas promoções. Por que isso? Porque tem muitas promoções que exigem para você ter, pelo menos, a pontuação, a premiação máxima, ou seja em milhas, seja em cashback, às vezes você tem determinado cartão. Por exemplo, uma promoção da Latam, então ele pode dar uma bonificação maior em milhas para quem tem cartão Latam. Uma da Azul, geralmente faz muito isso. Quem tem cartão tudo azul, né, pagando o cartão tudo azul, ele vai ter uma premiação maior. Então, às vezes, por exemplo, a Samsung fez isso, lançou o cartão Samsung e tinha um determinado benefício para quem comprasse com o cartão Samsung, certo? Então, é desejável. E o que é que tem de vantagem e desvantagem nessa forma de atuação? Vantagem que também é possível trabalhar de casa, né, sem funcionários, também. Também pode render boas margens, principalmente se você vende direto ao cliente. Existe também a possibilidade de conciliar com o trabalho, mas, mais uma vez, se o seu volume for pequeno, a depender do volume, isso já começa a tomar também mais tempo, porque isso se você atende o cliente, porque essa parte do atendimento ao cliente, ela demanda muito tempo. Existe como desvantagem, dificuldade para escalar a operação, né, e além de dificuldades do próprio negócio, como limite e outras, caixa, né, tudo, existe a questão que eu falei, a questão legal, fiscal, né. Dificuldade em conciliar com o trabalho, se o volume for grande, mais uma desvantagem. A concorrência também vem aumentando, muita gente vem passando
a vender também. E você também, se você vende para cliente final, você também tem um menor controle do seu próprio tempo, certo? Você termina tendo que atender o cliente quando ele te demanda. Então, pessoal, né, são assim as 3 principais formas. A ideia foi passar uma ideia geral, principalmente para quem está começando, não tem muita noção, às vezes ouve falar de milhas e fica meio na dúvida, né? Pô, mas como é que dá para ganhar dinheiro? E muita gente termina achando que é só, você tem que ter aqueles melhores cartões, e aí junta algumas milhas nos cartões, e aí você vende na Hot Milhas. É mais ou menos o caminho, né? É comum que todo mundo ensine. Não, você vai pedir um PDA, né? O Pão de Açúcar, e aí você vai usar antes era o IT, né? Agora já não tem mais o IT, mas aí você vai usar o IT, você vai pedir adicional, você vai pedir para isentar a anuidade, vai usar ali 10 mil por mês em cada adicional, isso vai te gerar tanto, aí você vai ganhar, vai dar um salário mínimo ou 2 salários mínimos, dependendo do limite, né? Que a pessoa tiver, ou se vai ficar pagando a fatura adiantado. E a ideia é mostrar que não é só isso, certo? Isso é só a ponta do iceberg, né? Tem essas possibilidades, e se é uma coisa que você assim, se identificou, você acha que dá para você entrar nesse mercado, você participar, qual é o recado que eu tenho? É para você dar os primeiros passos, para você decolar nas milhas, né? Quais são esses primeiros passos? Primeiro, se inscreva no nosso canal, se você não tiver inscrito. Essa é só a segunda aula, vão ter muitas aulas, entendeu? Para poder você aprender e entrando assim de forma certa, né, nas milhas. Entre também no nosso grupo, né, no Telegram, que é o Ponto dos Milheiros. Então você pode ficar lá só observando. Você às vezes fica com, pô, mas eu não vou ficar lá, não vou participar. Podem cobrar, tem grupo, né, que cobra participação. Lá não tem nada disso, você pode ficar à vontade. Pode ficar só ouvindo, às vezes só em ouvir a conversa ali e lendo ali o que estão discutindo, né, você já vai aprendendo, já vai pegando alguns toques, né, que você não tinha pensado. Mas também, se quiser participar, pode participar. Tem pessoas assim de todos os níveis. Tem pessoas ali que já estão assim bem avançadas, mas também tem pessoas que estão iniciando. Todo dia entra pessoas iniciandas. E também se inscreva na nossa lista de distribuição, nosso canal de notícias, também no Telegram, que é o Milhas e Cartões News. Aqui na descrição vai estar o link para todos eles. E acompanhe o nosso canal, ative também o sininho e acompanhe que em breve nós vamos ter a aula 3 e entre as aulas nós também estamos sempre divulgando várias outras coisas, oportunidades que você já pode ir aprendendo. Tá ok? Um abraço.